Olá, meu nome é Luiz Cláudio Kogut, eu sou atuário, responsável pelas avaliações atuariais do FOS Previdência, e nós vamos iniciar agora a apresentação dos resultados da última avaliação atuarial posicionada em 31 de dezembro de 2019. Inicialmente eu vou apresentar aqui o meu currículo, né? Meu nome é Luiz Cláudio Kogut, sou bacharel em Ciências Atuariais, tenho uma longa experiência trabalhando com assessoria atuarial para regimes próprios. Assessoro o regime próprio de FOS desde 2004 e participei da elaboração de todos os estudos que definiram o modelo, né, de segregação da Lei Complementar 107 de 2006. Né? E de lá até agora já são 16 avaliações atuariais anuais que foram de responsabilidade minha e da minha empresa, que é a Actuarial, que tem um breve currículo e alguns clientes que eu atendo no Brasil. Então, o conceito de avaliação atuarial é o estudo matemático, estatístico e econômico elaborado por um profissional legalmente habilitado, um atuário como eu, né? E ele tem o objetivo de estimar os direitos e obrigações dos planos de previdência e definir modelos para manter ou estabelecer o equilíbrio financeiro e atuarial, que é um princípio constitucional que está lá no caput do artigo 40 da Constituição. O equilíbrio financeiro atuarial ele se dá pela equivalência entre receitas futuras e despesas futuras estimadas atuarialmente. Ou seja, o atuário faz uma estimativa de quanto que o plano vai receber, de contribuições futuras, de rendimentos futuros, de compensação a receber, mais o saldo dos investimentos que já estiverem disponíveis ou parcelamentos, e compara esse valor com as despesas futuras estimadas atuarialmente, que são aposentadorias e pensões já concedidas e a conceder. Já concedidas são os atuais aposentados e pensionistas, e a conceder são os futuros aposentados e pensionistas. Então, se procura o equilíbrio entre esses dois valores futuros, né? Entre o que você vai ter de recursos para pagar benefícios e quantos benefícios vai se pagar. Então, quando você tem mais receitas estimadas do que despesas estimadas, a gente diz que o plano tem superávit atuarial. E quando ao contrário, que você tem mais despesas estimadas do que receitas, a gente diz que o plano tem déficit atuarial. A obrigatoriedade da realização da avaliação atuarial, né, da verificação do equilíbrio financeiro atuarial, é feita pela Lei 9.717, que é a lei que dispõe sobre regras de organização e funcionamento dos regimes próprios, né, que também fala de que os regimes próprios serão organizados baseados em normas gerais de contabilidade atuária, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios, que é a realização da avaliação atuarial inicial, quando se cria o plano, né, e em cada balanço para a organização e revisão do plano de custeio. Então, a execução da avaliação atuarial ela é obrigatória por lei federal. E essa obrigatoriedade é regulada pela portaria 204, né, que dispõe sobre a emissão do CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Né? Então, ele observa o atendimento das normas de atuária, né, que estão nas portarias da Secretaria de Previdência, e o envio do demonstrativo de resultados da avaliação atuarial, ou DRA. Aqui a gente vai mostrar a evolução da população total do plano nos últimos 10 anos aqui. Nós tínhamos lá em dezembro de 2010 5.000 servidores ativos, né, que sem considerar a segregação de massas. Hoje nós temos 6.116. É que houve uma grande evolução do número de servidores em relação ao ano passado, né, em torno de 1.000 admissões, né, no âmbito do município. Mas se você olhar os outros 10 anos, os outros 9 anos, aqui o número sempre ficou mais ou menos estável, né? Em torno de 5.000 servidores. Só que o número de inativos ele subiu de 917 para 2.270. E esse número aqui também é bem importante, né? Que é o grupo total, né? Que é a soma dos ativos e mais inativos. Então nós passamos de 5.900 para 8.386. E aqui já desconsiderando, né? Os servidores que faleceram, aqueles que se desligaram, né, que eram ativos e não chegaram a se aposentar e se desligaram da prefeitura. Então, lá em dezembro de 2010, nós tínhamos 5,5 servidores ativos para cada inativo. Essa proporção já caiu, já chegou a ser 2,4 e com as admissões que o município fez no último ano, passou para 2,7, mas já é uma proporção bem baixa, né? Também é natural nos planos, né,
e com o número de aposentadorias sempre crescendo, né, essa proporção vai diminuindo. Aqui é a evolução já separando segurados, que são ativos e inativos, do fundo previdenciário e do fundo financeiro. Então, lá em 2010, o fundo previdenciário representava apenas 26% do total de segurados. Hoje já é 51%, e esse número só aumenta. Tá? Então, houve, inclusive, uma evolução grande, né, nesse ano, decorrente das contratações que o município fez. Então, hoje, 50%, mais de 50%, né, dos segurados do sistema já está no fundo previdenciário capitalizado. Então, a segregação de massas foi uma modalidade que foi estudada lá entre 2004 e 2006, né, para que o plano tivesse equilíbrio financeiro. Então, como era muito difícil recuperar todo o passado, onde não houve contribuição, onde não houve formação de patrimônio, ou seja, o passado anterior à Lei Complementar 107, decidiu-se na época que a melhor forma de financiar isso seria por segregação de massas, que significa o seguinte: todos os servidores admitidos a partir de 16 de dezembro de 98 formaram o fundo capitalizado. E aqueles que tinham entrado até essa data e todos os aposentados e pensionistas ficaram no fundo financeiro. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial se observa no fundo previdenciário, ou seja, ele sempre tem que demonstrar que vai ter recursos futuros, né, atuais e futuros, suficientes para pagar os benefícios. E o fundo financeiro, onde ficou todo o déficit atuarial que existia na época, vai ser pago principalmente com aportes vindos do município, até a extinção desse grupo, já que é um grupo que está diminuindo de quantidade, né? Você vê, eram 4.300 e agora são 4.100. Com o passar dos anos, essa redução ela vai ser mais notável, né, pelo envelhecimento desse grupo, que é um grupo fechado, né? É um grupo definido por essa data, né? Ou seja, ninguém vai ingressar mais no fundo financeiro. Agora, os resultados serão apresentados separadamente do fundo previdenciário para o fundo financeiro. Então, aqui é a evolução do número de ativos. Você vê que é uma evolução super importante, né? Passamos de 1.600 servidores ativos para 4.169, e os inativos ainda é um grupo bem pequeno, né? São apenas 116 aposentados e pensionistas no fundo previdenciário, lá na data base da última avaliação atuarial. E aqui há a evolução da folha. Então, passamos de uma folha de 2.795 para 13 milhões, e a folha de aposentados passou de 41 para 401. Se você dividir a folha de inativos pela folha de ativos, a folha de inativos custava 1,49% da folha de ativos, e agora custa 3,02%. Então, do dinheiro que entra todo mês, só 3,02% das contribuições é usada para pagar benefícios. O resto vai sendo acumulado no patrimônio para que no futuro, né, quando essa proporção aqui ela for aumentando, e ela vai aumentar, como a gente vai mostrar lá no fundo financeiro, você vai ter que ter um saldo disponível para complementar essas contribuições e pagar os benefícios. Aqui é o estudo que nós fizemos de crescimento salarial, que é uma questão bastante polêmica aí na gestão, inclusive no conselho da Pós-Previdência, e definimos, né, que o crescimento salarial que a gente vai usar como parâmetro para as projeções futuras, uma vez que tem que se estabelecer quanto cresce os salários, foi definido em 4,54%. Tá? 4,88% no fundo financeiro, 4,34% no fundo previdenciário, mas no geral 4,54%. Então, esse crescimento é quanto a remuneração dos servidores ativos sobe ao longo do tempo, acima da inflação. Então, nós estamos considerando 4,54%. Então, é um percentual muito alto. Tá? É verdade que no passado isso aconteceu, dadas as características, né, do plano de cargos e salários do município, mas para o futuro a gente está trabalhando com esse percentual aqui. Aqui são as demais hipóteses que são utilizadas na avaliação atuarial, né, que chama também a atenção nesse ano é a redução da taxa de juros lá que vai ser usada no cálculo do fundo previdenciário, né, que a gente trabalhava com 6% e agora é 5,52%, ou 4,54%, e a atualização da tábua biométrica, né, que ano passado era a IBGE 2016 e agora é a IBGE 2017, separada por sexo, ou seja, a gente calcula a sobrevivência das mulheres de acordo
com a expectativa de sobrevivência das mulheres e dos homens, respectivamente. Até o ano passado era usada uma tábua média, né, que misturava, né, fazia uma ponderação de sobrevivência entre homens e mulheres. Então, aqui é a posição financeira, né, da última avaliação, o saldo do fundo previdenciário de investimentos 286 milhões e do fundo financeiro 94 milhões e o saldo dos parcelamentos de cada um dos fundos. A alíquota já atualizada para 15% nos dois fundos, né, e a gente desconsidera 1,2% na apuração que é usado para o custeio administrativo. O município ainda está fazendo um aporte de R$1 milhão por mês, ou 12 milhões por ano, para ajudar a manutenção do saldo aqui do fundo financeiro, e já considerando as alíquotas atualizadas em 14%, de acordo com a legislação que foi recentemente aprovada. Essa aqui é a projeção atuarial de despesas com o fundo previdenciário. Então, ela começa pequenininha aqui, perto de 10 milhões por ano, e ela vai chegar a ser, segundo os dados atuais aqui, algo como 165, quase 170 milhões de reais por ano. Então, cada coluna azul dessa aqui representa um valor financeiro de gastos com benefícios por ano. Para cada coluna é um valor financeiro. Então, quando a gente faz essa projeção, você já considera o crescimento salarial, a data em que cada servidor vai se aposentar, não considera a reposição de servidores, né? Ou seja, o plano é calculado só para quem já está, né? Por isso que lá no futuro a despesa começa a decrescer, né? Até a ser extinta, né? Só que quando você faz o cálculo, você diz assim, quanto custa pagar todos esses valores futuros, de acordo com a projeção atuarial, descontado a valor presente pelo aquele 5,52 que é a taxa de juros. Isso custa, gente, 1,253 bilhões, tá? No fundo previdenciário. Você vê como ele variou do ano passado, né? No ano passado era 637, agora 1,253. Por que teve essa variação tão, praticamente dobrando o valor aqui? Em primeiro lugar, houve o acréscimo de servidores, né? Então, se você olhar aqui na estatística, nós tínhamos no ano passado 3.221 segurados e agora temos 4.285. E em segundo lugar, foi a redução da taxa de juros. Então, com a redução da taxa de juros e o aumento do número de servidores, o valor total do plano passou de 637 milhões para 1.253. Só que se você ponderar isso pela folha futura, que é a soma de todas as remunerações que os servidores vão ganhar, ano passado custava 50% da folha e agora custa 49,61% da folha. E é por isso que a gente tem um resultado melhor, também teve o aumento da alíquota para 14%, né, que é muito importante aqui no resultado, né, passou de 11% para 14%. Então nós fechamos o exercício com um superávit atuarial de 47.697, porque você tem aqui o 1.253 milhões, que é o lado da despesa, lá da nossa balança do equilíbrio financeiro e atuarial, e todas essas outros valores que estão aqui, que é a compensação, a contribuição dos inativos, dos ativos, a patronal, né? Elas são as receitas, e também aqui tem o saldo do ativo financeiro e dos parcelamentos. Então, isso, menos isso, dá um valor positivo de 47.697. Então, houve uma variação substancial no resultado da variação atuarial nesse ano, graças a essas modificações, né, em decorrência dessas modificações das hipóteses, a hipótese de crescimento salarial, a mudança da tábua para ser separada de homens e mulheres e o ingresso de 1.000 novos servidores. Então, sobre o resultado, nesse exercício tivemos uma série de fatores que impactaram no resultado atuarial, que é a alteração das hipóteses de taxa de juros e crescimento salarial, a admissão de aproximadamente 1.000 novos servidores e a modificação do plano de custeio, que é do 14% e 15%, pela Lei Complementar 327 de 2019. Tá? Então, uma variação substancial, mas o resultado atuarial hoje ele é até melhor do que era no exercício passado. E aqui é o comparativo dos resultados das 3 avaliações atuariais. Então,
Chama a atenção aqui a evolução do patrimônio, né, do saldo dos investimentos, passou de 186 para 230 e depois 286, demonstrando um efetivo processo de capitalização, né, que o plano está se capitalizando. O aumento da folha, né, que eu falei que a folha aumentou porque você tem mais gente para contribuir para o plano, né, e como são 1.000 servidores novos, são 1.000 servidores que têm bastante tempo de serviço ainda até atingir a aposentadoria, então a folha passou de 1.262 para 2.528, tá? Uma evolução significativa também nesse indicador, que representou até uma redução, né, do custo do plano, que custava 50% da folha, e agora 49,61% da folha. E por que é isso importante? É porque a folha é a base de financiamento do plano. Porque como é que você financia o plano? O servidor paga 14%, a prefeitura paga 15%. Do quê? Da folha futura. De todos os salários e remunerações que os servidores vão receber até se aposentar. Aqui é a evolução do fundo financeiro, tá? Então aqui já é diferente, né? Você vê o número de ativos vai reduzindo, né? Pelo ingresso de pessoas na aposentadoria, né? O número de ativos vai aumentando, ele vai aumentar enquanto tiver um número significativo aqui de servidores ativos para se aposentar, mas vai chegar o momento que o número de inativos também vai começar a diminuir. Isso eu estimo que ainda vai levar uns 12 ou 13 anos para a gente começar a ver o número de inativos diminuir, né? Porque aí todos os ativos já estarão aposentados e vai começar a diminuir. Só que o total de segurados, a gente já percebe a redução do número de segurados, né? Já estão, que eram 4.300 e agora é 4.100. Se você dividir a folha, né, mensal de ativos por inativos, custava 18% e agora custa 69%. Olha que evolução significativa nesse indicador aqui. Tá? Aqui as hipóteses, praticamente as mesmas que a gente usa lá no fundo previdenciário, exceto pela taxa de juros, né, que é como é um fundo financeiro, a Secretaria julga que é necessário calcular sem desconto atuarial, né? Temos a mesma projeção aqui de despesas anuais projetadas para o futuro. Você vê que a curva é totalmente diferente, né? Se você relembrar a curva do fundo previdenciário, ela começa pequenininha, cresce lá e depois ela decresce. Essa aqui já está um pouco acima da metade do crescimento da curva, né? Então, o pico da despesa ela está projetada ali para 2032, 2033, e daí com o decréscimo dessa despesa. Quando você soma todas essas despesas futuras aqui anuais, a gente chega a um valor de 6.785 milhões. Veja que é pouca diferença em relação ao ano anterior, porque não houve assim modificações muito substanciais aqui. Tá? Teve uma modificação aqui nas contribuições futuras, né, por causa do aumento para 14%, mas não é tão significativo assim, tanto que o déficit atuarial base aqui, ele até aumentou um pouquinho em relação ao ano passado. Descontando o 1 milhão por mês que o município está repassando para o fundo financeiro, ainda falta 4.434, que é o valor que o município vai pagar quando o dinheiro do ativo financeiro acabar, que está previsto aí para os próximos meses, aí o fim desse valor, o início do ano que vem, né? O fim desse saldo financeiro. Aí o município vai ter que suplementar a contribuição dos servidores, né, desses servidores ativos e inativos, para conseguir pagar a folha de inativos. Tá? Então é um desafio, mas esse modelo já é conhecido desde que foi estabelecido. Até se a gente recuperar as apresentações lá de 2005, 2006, 2007, 2008, já se indicava que em algum momento, aquele momento futuro ia chegar, né, e que o saldo do fundo financeiro ia ser extinto, e aí a prefeitura ia ser chamada para complementar a folha e pagar os inativos. Então é próprio do sistema de previdência, o modelo de financiamento que foi estabelecido em Foz do Iguaçu. E aqui é a comparação dos últimos 3 anos, chama bastante atenção nessa comparação a redução do saldo dos investimentos. Era 154 milhões, 136, 94, e esse saldo de investimentos, a hora que ele estiver extinto, né, que ele acabar esse valor, o município vai ser chamado a fazer os pagamentos para zerar essa conta, né, para conseguir pagar o benefício dos aposentados do fundo financeiro. Então, esse é o modelo
que foi escolhido lá nos estudos que foram feitos de 2004 até 2005 e culminaram no modelo que foi implantado pela Lei Complementar 107 de 2006. Tá? Então, não é uma surpresa, não é uma coisa que é inesperada para a administração, já é uma coisa que já se sabe há muitos anos, há mais de 10 anos que isso ia acontecer, e provavelmente vai acontecer já no início do ano que vem. Ok? Muito obrigado. Então, esses são os principais resultados, né, da última avaliação. A gente está fazendo essa reunião agora por esse meio, né, digital, né, mas eu espero que para o próximo ano a gente possa voltar a nos encontrar pessoalmente aí em Foz, para audiências públicas, para reuniões e apresentações presenciais. Fiquem bem, muito obrigado.